Os Salmos 98 diz: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Amém, meus irmãos? Você crê e você tem testemunhado que Deus tem feito maravilhas? Amém? Glórias ao nosso Deus, porque de fato Ele tem feito maravilhas. Irmãos, vamos orar nesse momento. Nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical, na manhã desse domingo, dia que o Senhor fez. Por isso vamos nos regozijar na sua presença, vamos entoar louvores, vamos ser ministrados, vamos aprender, vamos aqui sermos assim alimentados pela palavra do Senhor. Oremos. Bendito Deus e Pai, graças nós te damos pelo privilégio santo, Senhor, de podermos estar aqui na tua casa, na manhã deste dia, um momento tão especial. Nós tivemos 6 dias na semana, fazendo os nossos afazeres, honrando os nossos compromissos, nos entretenimentos, mas agora é o tempo e o momento do Senhor, onde nós estamos congregados, reunidos em teu nome. Por isso, Senhor, nesse momento possamos aqui nos desprender de todas as preocupações, de todos os pensamentos que possam roubar nossa atenção, e que possamos colocar cativa a nossa mente a tua palavra, meditando nos louvores que vamos cantar, que não seja apenas um momento onde vamos assim passar, mas de fato, Senhor, possamos aqui sermos um encontro com o Senhor, onde vamos nos regozijar na tua presença. Por isso, abençoe a cada um daqueles que estão responsável pelo andamento do culto, pelos instrumentistas, os irmãos da mídia. Abençoe, ó Deus, o nosso mensageiro nessa manhã. Tudo que for feito aqui, o nosso propósito é glorificar o teu nome, é ver o teu nome ser engrandecido entre as nações. Fica conosco nesse momento, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós vamos cantar o hino do cantor cristão 152, Pastor Divino. Hino de número 152, Pastor Divino. Ouve-nos, Pastor Divino, nós que nesse bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cantemos. Ouve-nos, Pastor Divino, nós que nesse bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ao perdido no pecado, seu perigo faz ver. Chama aos pobres enganados, faze-os tua voz ouvir. Aos enfermos, Mestre, digna-te acudir. Aos enfermos, Mestre, digna-te acudir. Traze o pobre desgarrado ao aprisco teu Senhor. Toma o tenro cordeirinho no regaço teu pastor. Dá-lhe os pastos
celeste doce amor. Dá-lhes pastos de celeste doce amor. Ó Jesus, escuta o rogo, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos tua afável proteção. Cantaremos tua afável proteção. Amém. Meus amados, vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra de Deus, e vamos abrir nos Salmos 101. A nossa leitura congregacional será do versículo 1 ao versículo 8. Salmo 101. Nós vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler um verso e a igreja vai ler o verso seguinte. E assim até o versículo 8. Os Salmos 101, versos de 1 a 8. Todos encontraram, digo amém. Alguém não encontrou, diga misericórdia. Amém, graças a Deus. Então diz assim a palavra de Deus: cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Oh, quando virás ter comigo, portas adentro e em minha casa terei oração sincera. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me apegará. Não quero conhecer o mal. Aos que as ocultas caluniam ao próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, os que praticam a iniquidade. Amém. Que Deus abençoe. Podemos assentar. Nós vamos estar cantando. Você que trouxe a sua oferta, seu dízimo, para entregar diante do altar do Senhor, nós vamos estar cantando o cântico Ele é Exaltado. Enquanto isso, você pode colocar a sua oferta diante do Senhor. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, mas sempre exaltado, seu nome louvarei. Bem forte a igreja. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele
exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, para sempre exaltado nos céus. Amém. Meus irmãos, vamos colocar de pé mais uma vez, por gentileza. Nós vamos finalizar essa primeira parte cantando o hino do cantor cristão 123, Bendito Cordeiro. Aí você pode soltar sua voz com mais fervor e assim abrir os lábios. Ainda há lábios cerrados. Como podemos estar na presença do Senhor com os lábios cerrados? Vamos expressar o nosso louvor ao Deus que tudo fez por nós. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Bem forte, igreja. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sem nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Com espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Fez nessas chagas purezas para almas torta e pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sem neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Essa terceira estrofe é só a igreja agora. Vamos lá. Puxa aí, Timóteo. E aí a igreja continua para nós ouvir a voz da igreja. Vamos lá. Se nós a te confessar, tá bonito, mas dá para melhorar. Vamos lá. o pecado, que maravilha desse amor. Vamos lá, juntos. Pois que mais alvo que a neve,
O teu sangue nos torna, Senhor. Para terminar bem bonito. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, ser neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Amém. Que maravilha. Nós já cantamos e nesse momento nós vamos ouvir a palavra do nosso Deus, que vai ser assim pregada pelo pastor da igreja, e nesse momento ele tem a palavra. Podemos assentar. Deus abençoe a todos que nos acompanham através destas lives, que Deus possa abrir o seu entendimento para que você compreenda a palavra de Deus e possa praticá-la e vivê-la cada dia. Agradecemos a você que sempre tem estado conosco. Deus abençoe você e Deus abençoe também sua família. Continue conosco, acompanhando através das nossas lives. Deus abençoe a todos e nessa manhã maravilhosa que Deus tem nos dado, nós vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículos de 1 a 10. Deuteronômio, capítulo 7, versículo de 1 a 10, e depois do versículo 21 a 26. Em reverência à leitura da palavra de Deus, convido a todos que podem ficar de pé, que assim façam para fazermos a leitura das Sagradas Escrituras. Assim diz o Senhor, através de sua palavra escrita, em Deuteronômio, capítulo 7. Vamos iniciando a leitura no versículo 1. Assim diz o Senhor: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos destas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa os destruiria. Porém, assim lhe fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, e queimareis as suas imagens de escultura, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe o retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Versículo 21. Não te espante diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. O Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco, de diante de ti. Não poderás destruí-las todos de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. Mas o Senhor teu Deus tais entregará e lhes infligirá
grande confusão, até que sejam destruídas. Entregar-te-á também nas mãos dos seus reis, para que apagues o nome deles de debaixo dos céus. Nenhum homem poderá resistir-te até que os destruas. As imagens de escultura de seus deuses queimarás. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominações ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela, de toda a desterrarás, e de toda a abominarás, pois é amaldiçoada. E o povo de Deus diz: amém. Querido Pai, a tua palavra foi lida, fala a nós desta manhã através do teu servo, e abre todo o entendimento, Pai, das pessoas que estão ouvindo agora, aqui presentes e também através das lives, e cada um compreenda a tua palavra e pratique, viva para a glória do teu nome, bênção para a vida de cada um. Nós pedimos, fala a nós nessa manhã, por nosso intermédio, que não venhamos falar de nós mesmos, porque senão o tempo não terá, ó Deus, nenhum proveito. E pedimos que o Espírito Santo nos revista do seu poder, para a glória e honra do Senhor, e que possamos nos alegrar e chegar ao término do culto dizendo: foi bom ter estado na casa de oração, na casa do Senhor. Por isso nós pedimos em favor também daqueles que não puderam vir, que estão enfermos, e o Senhor conceda-lhes saúde, para que nos próximos cultos já estejam conosco, em nome de Jesus, que nós te rogamos. Amém. Santidade, um privilégio do povo de Deus. Santidade, um privilégio do povo de Deus. Santidade, né, é uma exigência de Deus exclusiva para o seu povo. O versículo 1 e 2, ele mostra que é uma exclusividade, é algo que Deus cobra, que Deus pede aqui diretamente do seu povo. Não pede às outras nações, porque as outras nações não eram nações de Deus, que serviam ao Senhor, não tinham sido escolhida por Deus. Então Israel era uma nação que Deus havia escolhido, é uma exigência dele, exclusiva para o seu povo, tanto para Israel, como para nós também hoje. Santidade é uma exigência exclusiva de Deus para nós, para que vivamos dentro da sua vontade. Nós temos então as exigências de Deus. Então, por ordem divina, os israelitas deveriam eliminar todos os seus inimigos. Todos os inimigos os israelitas deveriam eliminar. Tinha um mau comportamento. E então Deus deu ordem aos israelitas que eliminassem, não deixassem ninguém vivo, nenhum inimigo. Então, nós olhando isso, Deus sendo Deus de amor e misericórdia, como pôde mandar matar todos os seus inimigos, incluindo crianças? Muita gente tem perguntado, mas Deus não é Deus de misericórdia? Deus não é Deus de amor? Ele não é amor? Então por que Ele manda matar todas as pessoas? Manda eliminar todos? Mas então nós precisamos entender que Deus não é só o amor, Deus é justo. Deus é justo, Ele é santo. Então, sendo Ele Deus de amor e misericórdia, é também justo. Então, tenhamos em mente, veja bem, Ele é Deus de amor, né? Ele tem amor, é misericordioso, mas entendemos que Ele é um Deus justo e Ele não tolera a injustiça. Então, coloquemos isso aqui em mente. Essa ordem divina era um juízo de Deus. A ordem de Deus para matar, eliminar todos os seus inimigos, era juízo de Deus. Era juízo de Deus. Muita gente, eu já vi tanta gente dizer assim: Deus é bom e não vai mandar ninguém para o inferno. Sabe, para aquelas pessoas que não acreditam em Deus e que não gostam de ouvir o Evangelho, que não querem ouvir a verdade, olha, Deus é tão bom, Deus é tão amoroso, que Ele preparou um lugar para essas pessoas, onde elas não ouvirão nada sobre Ele, não ouvirão falar dEle. Tem esse lugar reservado, a morada do diabo. É para lá, meu amigo, que você vai.
E por que muita gente tem perguntado, por que Deus tem mandado matar? Elas desobedeceram a Deus. Então é um juízo de Deus, e Deus, Ele tem o seu juízo também marcado. Então tenhamos isso em mente. Contra os cananeus, ele é por causa dos seus pecados. Então Deus mandou matar os cananeus por causa dos pecados deles. Primeiro, contra os cananeus, está lá em Deuteronômio 7:10 que nós já lemos, por causa do pecado deles. Eles persistiam no seu ódio a Deus. Os cananeus persistiam em odiar a Deus. A Bíblia está mostrando que os homens que se rebelam contra Deus, eles pensam que têm vitória, mas não têm, estão derrotados, porque Deus tem juízo contra eles. E 3, tenha isso em mente, os cananeus eram um câncer moral que introduzia impotência no meio de Israel. Era um câncer moral que estava colocando essas coisas no meio de Israel. Isso era como uma potência que estava destruindo, queria acabar com a nação moralmente, porque era uma nação que tinha desobedecido a Deus. Ele estava dizendo, então tira, elimina, não faz nenhum negócio. E com o pecado a Bíblia diz que nós não devemos fazer nenhum negócio com alguém que coloca-se contra os princípios bíblicos. Israel tinha como objetivo manter os princípios de Deus. Israel tinha como princípio manter os princípios de Deus, mas as outras nações elas não tinham. Então, essas nações, a Bíblia nos mostra que elas iriam destruir Israel moralmente, pois elas eram imorais, e essa imoralidade se espalharia rapidamente entre os israelitas. Deuteronômio 20, 17 e 18. A imoralidade, tudo o que eles tinham, os maus costumes deles, espalhariam rapidamente. Por isso Deus está dizendo, elimina. Irmãos, falando em costumes, eu estava lendo uma literatura, e o escritor dizia assim, costumes é algo que as pessoas têm colocado hoje em dia, e que aquilo que era errado, deixou de ser errado. Não, mas isso já é costume, não vejo nada demais. Já se acostumou. Não é mais errado. Não é mais nada. Acabou-se. Tudo agora pode. Tudo é comum. Não tem nada mais. Esse é o costume. E isso Israel iria se acostumar. Sabe aquela coisinha assim? A água é mole, a pedra é dura. De gota em gota, lá batendo até que fura. Não é isso? A pedra? Então é assim que a Bíblia está dizendo os costumes. E nós devemos ter muito cuidado com os costumes do povo que não tem os princípios bíblicos, porque eles podem nos afetarem. Então essas nações inimigas de Deus eram inimigas do povo de Deus. As nações inimigas eram inimigas do povo de Deus. E você pergunta, e por que Israel não viveria em paz? Pois a Bíblia diz assim, enquanto puderdes, tendes paz com todos. Sim, nós podemos viver em paz enquanto pudermos, mas nem sempre o ímpio quer a paz, porque ele quer que nós façamos coisas que é desobediência para com o nosso Deus. É desobediência para com Deus. Então, quando se trata disso, você não vai deixar de obedecer a Deus só para manter uma amizade com ímpios, pecadores e perversos que não querem saber de Deus. Então, essas nações eram inimigas, como também é do povo de Deus, mas eram criaturas de Deus, tanto quanto Israel era. Então, Deus não permite que o mal continue impune. Essas nações eram criaturas de Deus. Foi Deus quem as criou. Eram descendentes de Adão. Israel também era descendente de Adão. E qual é a diferença? Que tinha? Tem uma diferença. Todas as nações, todo mundo é criatura de Deus. Nós temos filhos de Deus, os filhos de Deus por criação de Adão, descendência de Adão. E temos os filhos de Deus, Israel, e nós temos os filhos de Deus, pela nova geração espiritual, que é todos os salvos em Cristo Jesus. E temos o Filho de Deus,
que é Jesus Cristo. Mas então essas nações, elas eram criaturas de Deus. Israel era uma nação que Deus havia chamado para ser o povo exclusivo dele. Israel era isto, mas os outros eram uma nação inimiga. Bem, mas veja bem, Israel também foi destruído por Deus, ficando fora da terra prometida, todos de 20 anos para cima, por causa da desobediência. Ora, se Deus também, Ele eliminou Israel, olha só, 40 anos Israel passou no deserto, de 20 anos para cima ninguém entrou na terra prometida. Se Ele mesmo corrige o povo dele, elimina, você sabe quantas pessoas morreram durante os 40 anos? E você só olha para esse outro lado aqui. Por que Deus mandou matar? Por causa do pecado. Israel pecou contra Deus, e Deus está mostrando que Ele não tolera o pecado. Deus está mostrando que Ele não tolera a desobediência. Era isso que Deus estava fazendo, era juízo de Deus. E Deus tem um dia marcado também para julgar todas as nações. Israel era um instrumento de Deus como juízo para essas nações. Israel era um instrumento de Deus como juízo para essas nações. Deus estava usando Israel para aplicar o seu julgamento contra as nações que estavam então enfrentando a Deus, que estavam contra Ele, que odiavam Ele. Hoje não é tão diferente assim não, as nações do mundo. Olha para todo, no geral, as nações do mundo inteiro, como têm desobedecido às sagradas escrituras, estão afrontando a Deus. Deus, Ele pode usar um ímpio para corrigir uma outra nação, ímpia também. Deus usou homens ímpios para corrigir seu próprio povo. Ele usou a Babilônia, que o profeta Abacuque, ele não entendia, e ele disse: como é que pode, Senhor, tu usares uma nação que é mais pecadora do que nós, para nos corrigir? Deus usou essa nação pecadora terrível, e Abacuque não entendia, mas Deus usou para corrigir o seu povo. E quando o povo de Deus desobedece, Deus vai usar o próprio ímpio, corrupto e perverso, que é para ensinar o povo dele a saber, a obedecer, ele ter os princípios dele. Quando o povo sai dos princípios de Deus, então ele corrige, que não é total diferente que o que nós vemos hoje, irmãos. O povo de Deus, grande parte do povo de Deus saindo dos princípios de Deus e abraçando e defendendo homens corruptos e perversos, que não tem nada a ver com os princípios, que odeiam os princípios de Deus. Por isso, vem a correção de Deus. Então, os inimigos de Israel, né? Nós temos essas nações. Deus estava usando também Israel para corrigir essas nações. Deus assim fez, e Ele fará a cada dia. Foi por mérito de Israel, então, que Deus o escolheu por ser seu povo? Israel tinha mérito, tinha merecimento diante de Deus para ser um povo escolhido dele? Não. Nós temos do versículo 6 a 8, Deus vai dizer que não. Deus mostra que não. Israel não tinha nenhum mérito. E as outras nações eram maiores do que Israel. O exército delas era maior do que o exército de Israel. Somando todas, Israel não dava nem para iniciar uma briga com eles, com essas nações. Israel era teimoso, era ser humano, era formada por ser humano e uma nação pecadora e desobediente. Então, não foi por mérito, mas foi um cumprimento da promessa de Deus aos seus antepassados. Diz isso no versículo 8, e ele diz que Deus cumpre com as suas promessas. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o quê? O juramento que fizera a quem? Aos vossos pais, aos antepassados. Vamos olhar Abraão, Isaque e Jacó. Deus havia prometido principalmente a Abraão. Então não foi por mérito de Israel. A escolha de Israel como nação santa, separada para Deus, estava baseada no amor de Deus e sua misericórdia. A escolha de Israel estava baseada totalmente
no amor de Deus e na misericórdia dele, não por méritos de Israel, não, mas era em sua misericórdia e na fidelidade dele em cumprir suas promessas. Deus havia falado a Abraão que ele iria colocar Israel na terra prometida, e ele estava cumprindo com a promessa dele. Deus, ele cumpre com suas promessas. Ele fez essa promessa aos patriarcas, e isto não era mérito de Israel. Dessa mesma maneira, desse mesmo modo, assim também Deus nos salvou, para sermos sua possessão santa. Não foi porque nós tivéssemos algum mérito. Olha o que o apóstolo Pedro, ele nos diz, que nós somos o quê? Em 1 de Pedro 2,9, vós sois nação santa, povo de propriedade que? Exclusiva de quem? De Deus. É uma propriedade exclusiva, irmão. Sabe? E como o esposo, ele é exclusivo de quem? Da sua esposa, não é isso? A esposa, ela é exclusiva do esposo. Então ele diz que nós somos essa propriedade do Senhor. Quanto que ele pagou para sermos dele? Um alto preço. Não tem aquele corinho que nós cantamos? Foi pago um alto preço? Não é? Ele pagou um alto preço para que eu e você fôssemos parte dessa família, desse povo dele, exclusivo dele. E veja bem, é exclusivo. E é um povo que tem os princípios de Deus e é para viver diferente. Então, nós somos nação santa. Não foi por graça e bondade, isso tudo foi por graça e bondade de Deus. Não foi por mérito nosso, mas foi por graça e misericórdia de Deus por meio de Jesus Cristo. Foi por todo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E eu estava estudando isso aqui, pensando lá em casa, e eu comecei a meditar em relação a tudo que Cristo fez. Eu disse, oxe, mas Senhor, é muita misericórdia, o Senhor é bondoso demais, porque se fosse tratar assim como o meu pensamento, irmãos, já teria eliminado, né? Porque você não se enfada de repente? Quando o menino lá teu lá está desobedecendo muito, você se enfada de repente, diz, cabra, eu já falei contigo várias vezes, não é isso? Aí pega ele assim, senta aqui, agora aqui, ou então dá uns contravapores nele. Muita gente diz que filho que apanha fica violento. Isso é mentiroso, cabra ruim. Eu apanhei da minha mãe, às vezes, no meu julgamento, ela estava errada, mas às vezes também ela estava correta. Mas eu amo minha mãe, sinto saudade dela. E os conselhos que ela me deu. Do meu pai eu apanhei 2 vezes, que eu me lembro, né? Eu me lembro, 2 vezes eu apanhei dele. Não gostei. Mas, quem é que gosta na hora, né? De receber as consequências pela desobediência? Mas não faz ninguém criminoso e nem ninguém malvado, perverso, não. Que pela graça e misericórdia de Deus, na nossa família não saiu ninguém perverso dessa maneira, não. Tá? Meu pai corrigia. E nem dos meus tios, que lá no Ceará, meu avô corrigia com chicarador, que tem muita gente que não sabe nem o que é chicarador, né? Sabe nem o que é chicarador. Meu avô lá no Ceará, os homens, ele corrigia com chicarador. Aí você vai procurar no dicionário aí, o que é chicarador. Então, Cristo nos salvou com uma finalidade. Israel tinha uma finalidade, de proclamar o nome de Deus entre todas as nações. Qual a nossa finalidade? De proclamarmos as virtudes. Olha, 1 de Pedro 2,9, que Pedro diz, que nós somos nação eleita, sacerdotes de Deus, para proclamar, ele diz, as virtudes de quem? Daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa finalidade nesse mundo, irmãos, proclamar Cristo. Quem é Ele? Tão diferente de todos, não é? Quando, irmãos, eu fico meditando lá em casa assim, né? Quando Jesus voltar,
muita gente vai ficar envergonhada, né? É que tem tanta foto de Jesus aí por aí que lê esse mundo fora, né? Mas existe, veja bem como é que é. Todas as fotos que você vê, o quadro pintado que dizem que é de Cristo, uma tela daquela, você nunca olha e vê um Jesus moreno. Você já viu? Com a fisionomia de um judeu? Eu ainda não vi, ainda nenhum. Tudo é pintura de europeu. Tudo é de europeu. Não tem com fisionomia de judeu. E eu fiquei perguntando comigo, mas por que não, pelo menos não imitaram assim a fisionomia de um judeu? Será que no mundo todo eles iriam aceitar assim um Jesus com a aparência de um judeu? O antissemitismo existe aí. Se nem os israelitas, os judeus querem Jesus, né? Então, mas quando ele diz, quando ele voltar, e por isso que ele vai voltar, é que nós temos que proclamar Jesus Cristo como Filho de Deus, o único Salvador, responsabilidade nossa da igreja. Israel falhou, ele colocou a igreja no lugar de Israel para fazer isto. Então, Cristo, ele nos salvou com essa finalidade, de proclamarmos as suas virtudes, daquele que um dia nos chamou, nos tirou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Lembre-se bem, sem você merecer nada, nada, não é? Deus promete vitórias em decorrência da obediência às suas ordens. Veja o versículo 21, e ele diz: não te espante diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de quem? De ti. E Moisés apresenta a Deus como grande e temível. Olha quem era o Deus que Deus estava mostrando para Israel. É o Deus grande e temível, né? Grande e temível. A Bíblia nos mostra isso. Então, ele disse: as vitórias viriam, mas dependiam da obediência de Israel para com Deus. Isso chama-se a bênção. Agora fugiu da mente. Deixa eu ver. Fugiu da minha mente agora, mas eu vou lembrar. Os inimigos de Israel seriam destruídos lentamente. Olha como é que Deus ele faz todas as coisas assim. Bênçãos condicionais, porque dependiam da obediência de Israel. Há bênçãos para nossas vidas, irmãos, que depende da nossa obediência para com Deus. Se formos obedientes a Deus, tudo vai bem. Se não, Ele não vai dar não, porque ali era condicional. Então, os inimigos de Israel seriam destruídos devagar. Ele disse: se ele destruísse todos os inimigos de uma só vez, que Deus poderia fazer isso, Israel ia correr um problema. Que iria crescer o número de animais selvagens, queriam criar problema para os israelitas. Olha como Deus ainda é amoroso. Então, Deus poderia destruí-los de uma vez. Tinha poder, mas não fez. Ele fez por etapas. Deus poderia ter destruído de uma só vez. Poderia eliminá-los. Só com o sopro dele, ele poderia ter eliminado. Mas ele não fez isso. Da mesma maneira, ou do mesmo modo, e com o mesmo poder, Deus pode milagrosamente, instantaneamente, mudar a situação da nossa vida hoje. Ele pode fazer isso se Ele quiser, milagrosamente, instantaneamente, momentaneamente, Ele pode fazer isso, mudar a situação da nossa vida, sabe? E eu já ouvi, umas semanas atrás, essas questões: por que Deus permite isso? Por que Deus deixa? Por que faz isso? Por que tanto questionamento? Mas apenas se esquece de uma coisa, de perguntar, falar para Deus: Senhor, qual é o teu objetivo em permitir que isso aconteça na minha vida? Eu estou passando por essa situação, por esses momentos. Quais são os teus objetivos? Me ajude a compreender, a entendê-lo, a esperar
pela tua bondade. Eu estava conversando com o Senhor, e disse a Ele: Pai, eu não estou entendendo tudo, eu não entendo nesse momento tudo o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor sabe, então ajude-me a entender, a compreender, saber esperar nas tuas promessas. Eu sei que se o Senhor quiser, instantaneamente o Senhor pode fazer isto. Mas tem uma das coisas, mas Ele opta a nos ajudar gradativamente, ensinando-nos uma lição de cada vez. Irmãos, Deus nos leva devagar, lentamente, para ensinar. Cada situação é uma lição para nossas vidas, porque se Ele fizer isso instantaneamente, rapidamente, mudar toda a situação, você não vai aprender. Então, Ele vai nos ensinando lentamente, devagar, paulatinamente, Ele vai nos ensinando para que nós aprendamos a confiar nele e obedecê-lo. Ele pode fazer isso. Então, sabendo que Deus hoje, conforme sua vontade, não devemos esperar uma maturidade espiritual instantânea. Muitos querem uma maturidade espiritual rapidamente, né? Se converteu, ou crescer rapidamente, instantaneamente, espiritualmente, ou soluções para os problemas da vida, mas temos uma situação, lembrando que é uma de cada vez, então confiando que Deus pode nos ajudar e atingir o nosso desejo, o nosso objetivo. Onde você está e onde você quer chegar, qual é o teu objetivo? Agora é preciso esperar, porque Deus, Ele age assim, nos educando para que nós possamos então entender e obedecer. Cada vez, cada situação é uma lição que Ele nos dá para nos enriquecer do conhecimento dEle, assim como Ele fez com Israel. Devemos ter cuidado com as armadilhas de Satanás. Versículo 25 e 26, ele diz assim, as imagens de esculturas de seus deuses queimarás, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominações ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Aqui que está o detalhe, irmãos. Essas imagens de esculturas, elas eram cobertas de ouro, tinha muito ouro nelas, né? E aí a cobiça do ouro, não era isso? Israel queria pegar e Deus já está dizendo, alertando, cuidado, cuidado, cuidado com isso. Então, os israelitas foram advertidos por Moisés para não se deixarem ser atraídos pelos ídolos das nações inimigas. Cuidado, porque aquilo atraía muito as nações, né? Então, as nações inimigas, Israel tinha a tentação de fazer isso. O ouro atraía, não é isso? O que o mundo apresenta é atrativo. Cuidado com as atrações. Cuidado com as atrações. Cuidado com o que o mundo oferece, porque é muito bonito, é atrativo, mas é um laço do diabo para destruir as pessoas. Então, os israelitas foram advertidos por Moisés, cuidado, não cobiçar o ouro, a prata dos ídolos, não cobice. Sabe o Acã, quando ele viu aquela capa bonita, meu irmão, estava lá, era caríssimo, Acã pegou, estou para si. O que é atrativo? O que é atrativo para você? Né? Estava ali um lugar lá perto de casa, agora lá perto de casa está cheio de igreja lá com o negócio das festas agora, que já é julina, né? Já vem agostina, né? A festa, né? Só muda o nome, só não tem lá o nome de João, de Paulo, não sei mais o que, de Pedro, mas o restante tudo tem. Tudo tem. Cuidado com o pecado, cuidado com tudo que atrai a você, que vai tirar você dos caminhos do Senhor. Às vezes nós podemos pensar que estamos perto do pecado e não há problema, desde que não participemos. Israel estava pertinho, olhando para o pecado, e o pecado estava diante dele. Mas
mas eu não estou cometendo, eu não vou praticar o pecado. Tá? Cuidado. Você pensa. Você todo dia olhando para aquilo ali, ó, você está olhando, está observando, está maquinando mal, aquilo ali vai te atraindo a cada dia. Você já pensou um ouro daquele na presença de Israel? Todo dia um ourozinho aí, Salomão. Aí o Moisés está dizendo, cuidado, ó, porque elas estão cheias de ouros e pratas. Não cobicem. O ouro hoje apresenta todo tipo de atração que o mundo tem, que as nações apresentam, e dizendo para você, não tem nada a ver, tem nada demais. Mas cuidado, que está perto do pecado pode nos ferir, pois nós podemos ser atraídos e finalmente nós cometemos o pecado. Quando começamos a observar, está perto do pecado, está perto daquilo que nos atrai, nós temos que ter muito cuidado, pois finalmente acabamos cedendo à tentação, e aí a desgraça é grande, é terrível. Devemos evitar as armadilhas do pecado, que domina o mundo. O diabo, ele coloca as armadilhas para atrair as pessoas, atrair o crente e tirá-lo dos caminhos do Senhor. Então, devemos evitar as armadilhas do pecado, que domina os nossos desejos carnais e nos afasta da mais íntima comunhão com Deus. Nós precisamos ter esse domínio que nós temos, dado por Deus. Então vamos fazer isso, amados, sabe? Para que Deus possa nos abençoar, nos afastar. Não é fácil. Os desejos carnais, eles vêm. Muita gente pensa assim, depois que a gente se converte, pronto, você não tem mais nenhum desejo pecaminoso. Oxe, se fosse bom assim, não é? Se fosse assim era muito bom. Mas isso, irmão, só vai acontecer quando nós sairmos desse corpo de pecado. Mas enquanto não, os desejos carnais, a velha natureza, ela está dentro de você. Então, cuidado com todo tipo de pecado que vem as atrações. As atrações, elas vêm, vão te chamar, vão te convidar. E muitas das vezes, se você não tiver uma firmeza, você acaba cedendo. Deus, Ele tem um propósito. Concluindo, amados, Deus, Ele tem um povo, separou para si, para que esse povo viva em santidade de vida, para que o mundo conheça quem Ele é, os princípios dEle. E o povo de Deus é para viver dentro dos princípios dEle, para proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Israel era uma nação que Deus tinha chamado para ser o povo exclusivo dEle, e mostrar às outras nações quem era o seu Deus, a diferença que havia entre a nação israelita e o povo de Israel, entre a nação israelita e as outras nações pecadoras. Hoje nós temos também, Deus tem nos colocado com a mesma finalidade, de mostrar a todas as nações que nós temos os princípios de Deus. Esses princípios são para nós vivermos cada dia, para fazer a grande diferença entre o povo que não tem os princípios de Deus. O problema é que muitos crentes não estão mais seguindo os princípios de Deus, estão seguindo os princípios do diabo. E Deus não é mais conhecido como Deus. Ele não pode mais proclamar e dizer, esse aqui é meu Deus. Israel olharam para as outras nações e dizia, esse é o nosso Deus. O gosto de Deus, a vontade de Deus está em nós. Mas Israel não podia fazer isso porque era comprometido, e Moisés agora relembra o povo dizendo, vocês vão entrar em Canaã e vocês precisam, quando chegar lá, no meio dos cananeus, uma nação corrupta e perversa, que deve ser destruída, e vocês vão ser o juízo de Deus. Deus vai usar vocês para destruir essa nação pecadora. Deus está dizendo para nós a mesma coisa hoje. Vocês estão vivendo em meio de uma nação pecadora, homens perversos e malignos, e vocês precisam andar em um bom comportamento, para que todo mundo saiba que eu sou o Senhor soberano de toda a terra, que eu sou o Senhor vosso Deus, que vocês são meu povo exclusivo, para anunciar o meu evangelho, para que essas pessoas conheçam a mim, e sejam salvos, e sejam livres do meu juízo. Assim devemos viver, dia por dia, ser uma bênção para essas nações. Amém. Querido Pai, a Tua palavra ela foi transmitida. Senhor, ajuda-nos a cada dia vivê-la
e que sejamos, Pai, exemplos para o mundo afora, para esse mundo sem Cristo, sem salvação. Nós pedimos Tua graça e a misericórdia. Ajuda, Senhor, que possa haver conversão de almas para o Teu reino, consagração de vidas e reconciliações. A Tua palavra, ela foi lançada, e pedimos que o Espírito Santo possa agir na vida de todos que ouvirem a Tua palavra. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos.